Muito forte. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Parece também fraco, só tem jovem aqui hoje. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Aí, ó. Você está alegre com Jesus ou não? Amém. A outra pergunta é a seguinte: Jesus está alegre com você? Amém. Já caiu, tá vendo? Vamos lá. Estou muito grato a Deus. Pode tomar seus assentos, fazendo um favor. Estou grato a Deus por poder estar aqui mais uma vez com os irmãos, com uma responsabilidade enorme, com as pernas trêmulas, como sempre, e espero que Deus nos dê graça para podermos partilhar a palavra de Deus com cada um de vocês. Aproveitando esse ensejo, não sei se depois eu vou ter esse tempo, quem é pai aqui, levante a mão, por favor. Pai. Oxe, nós está ruim de pai aqui, hein? Deixa eu ver, levante a mão, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, só 7. A igreja tem que crescer, gente. Vamos embora ser pai aí, né, pastor Eberson? É claro, os casados, tá bom? Deixar bem claro aí, porque senão depois dá problema para a gente aqui. Mas eu quero desejar aos pais um feliz dia dos pais, abençoado. Esse negócio de paternidade é uma coisa de Deus, tá? Ele gosta tanto da ideia de pai que ele achou por bem de nos ensinar a orar assim: Pai Nosso. Você vê aí que Deus é tão bom que não é egoísta, não é pai só de um, é pai de todos, tá bom? É nosso pai, é nosso pão e nosso reino também, tá bom? E eu quero partilhar com vocês nessa noite, em nome de Jesus. Eu vou ler 2 textos no mesmo livro, para ver se a gente consegue assim dar uma acelerada no processo da ministração. Me foi imposta aqui uma tarefa árdua, pesada, que é pregar sobre decepcionados com Deus. Alguém aqui já se decepcionou com Deus alguma vez? Não? Então vamos dar a bênção apostólica, vamos embora, né? Está todo mundo certinho, né, pastor Éder? Então está tudo em casa. Abra a sua Bíblia comigo, ou liga a sua Bíblia, se você interessar assim, melhor. No livro de Jó, capítulo 1, aí você segura com um dedo da mão esquerda, hoje pode usar a esquerda, tá bom? E depois com a outra mão direita, você segura no capítulo 42, que eu vou usar os 2 textos, o primeiro e o último capítulo, para a gente poder falar sobre esta questão de decepcionados com Deus. Se é que alguém aqui já se decepcionou, eu espero que não. Porque das pessoas, você pode esperar tudo em relação à decepção. Agora com Deus, 0. Isso vou provar à luz do texto que eu vou ler no livro de Jó. E eu já peço perdão ao nosso mestre, ilustre mestre da exegese aqui, o pastor Paulo. Se ele quiser fazer uma visita agora, pode ficar à vontade. Que a minha exegese não é muito boa, eu acho que é péssima, a homilética piorou, a hermenêutica nem se fala. Mas eu vou destrinchar sobre Jó, tá bom? Capítulo de número 1, verso de número 1. Já posso ler? Diga amém. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era... Eu acho que você não encontrou o texto, não. Havia na terra de Uz um homem cujo nome era Jó. E este era homem sincero, íntegro, né? Reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Nasceu quantos? 10. Aí só tem 7 pais aqui, você viu? Tem que aumentar, né, pastora Sara? Vamos lá. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos. Só que já dá 10.000 cabeças de gado, tá? E 500 juntas de bois, que corresponde a 1.000. E 500 jumentas, já vai para 11.500. E era também muitíssima gente a seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos os do Oriente. Vamos para o capítulo 42, porque eu vou terminar minha fala no capítulo de número 42. Verso 1 a seguir. Eu vou fazer uma leitura assim mais acelerada agora, porque eu vou usar bastante versículos aqui, talvez até todo o capítulo. Eu estou com tempo, então vamos lá.
Então respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Ou talvez na sua tradução diz, podem ser frustrados. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas para mim que eram maravilhosíssimas. Aí você põe tanto de císsimas que você quiser aí na frente aí, tá bom? E que eu não compreendia. Escuta-me, pois e eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Eu queria que você guardasse essa palavrinha, o meu servo Jó, tá bom? Que ela vai aparecer algumas vezes nas próximas palavras. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocaustos por vós, e o meu servo Jó orará por vós, porque deveras ele, ou a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falastes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Versículo de número 9. Então foram Elifaz, o temanita, e Bildade o suíta, e Zofar, o naamatita, e fizeram como o Senhor lhe dissera, e o Senhor aceitou a face de Jó. E o Senhor virou o cativeiro de Jó quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro, e tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele o pão em sua casa. E se condoeram com ele, e consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um dele lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14 mil ovelhas, e 6 mil camelos, e 1.000 juntas de bois, e 1.000 jumentas. E também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, o nome da outra Késia, e o nome da terceira, parece que é meio japonesado, né? Kerenhapuk. Não parece nome de japonês? E em toda a terra não se achava mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. E depois disto viveu Jó 140 anos. Fala comigo, e depois disso? Não, vamos enfatizar melhor, gente. E depois disso, viveu Jó 140 anos. Pronto, né? E viu os seus filhos, e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias, e você diga amém. Acho que já podemos ir embora, não podemos? Sério mesmo? Porque eu já li o livro de Jó, acho que umas 40 vezes, para tentar entender alguma coisa em relação a sofrimento humano. Gente, não tem um livro mais maravilhoso do que o livro de Jó, para a gente poder entender um pouquinho sobre o sofrimento que a gente sofre nessa terra. A gente olhando para a biografia de Jó, a gente percebe que quem falou da sua índole, do seu caráter, foi Deus. Quando a gente leu no capítulo 1, você viu o que Deus disse a respeito de Jó? Diz que Deus viu na terra de Uz um homem, e ele tinha nome, que era Jó. E aí vai destacar nele 4 qualidades. Ele era homem sincero, íntegro, reto, e se desviava do mal. Cada uma dessas características, dessas qualidades positivas de Jó, tem um significado que eu não vou abordá-las nessa noite. Só para que você entenda, a título de introdução, o que Deus falou a respeito de Jó. Era Deus olhando do céu dizendo: rapaz, no meio de tanta raça ruim, tem um cara ali que eu fui com a cara dele. Ele é diferente,
no meio dos normais. Aí você percebe que Deus, então, dá para, digamos que para a sociedade, porque hoje nós tomamos conhecimento disso, o retrato da vida de Jó. Aí Deus vai destacar nele essas questões de moralidade, de espiritualidade, de confiança em Deus. Vai falar das suas posses, né, das suas finanças. Era o mais rico da terra do Oriente. Eu queria ser parente desse cara. E até brinquei outro dia desse aqui nesse púlpito, que na próxima reencarnação, se houver, eu quero nascer no mínimo classe média. Não dá para ser pobre não, gente, sério. Quem está comigo aqui? Ô, gente, só os inconformados, me ajuda. Quem gostaria de nascer assim, pelo menos classe média? Não vou brigar com você não, se você ama a pobreza, fica à vontade. Tá? Aí tem gente que ainda usa aqueles versículos, né, que está lá no meu livro, que diz assim, olha, dinheiro não traz felicidade. Está lá no livro de São Carlitos. Você já leu lá, não já? Aí se não traz felicidade, me dá o seu e seja feliz. Não é isso? Ah, dinheiro não compra tudo. Amém. Não compra tudo, mas compra um monte de coisa boa. Concorda comigo ou não? E também eu sei que ele não compra tudo. Por exemplo, ele compra uma cama, mas não compra o sono. Compra remédio, mas não compra saúde. Compra muitas coisas, mas não compra consciência. Enfim, tem uma série de coisas que o dinheiro não compra, né, pastor Éder? Fica bem afirmado aqui que o dinheiro é uma coisa muito boa, desde que ele seja o teu servo e não o teu senhor. Uma vez ele estando na mão, maravilha, mas estando no coração dá problema até com Deus. Foi Jesus quem disse, lá em Mateus 6:24, que nós não podemos servir a dois senhores, ou odiar um e desprezar o outro, ou então amar um e odiar o outro, que significa a riqueza, o mamon. O dinheiro em si não é uma coisa má, desde que ele seja bem usado por todos nós. Era o caso de Jó. Ele fazia a aplicação do seu dinheiro corretamente, até porque era servo de Deus. Uma outra característica que Deus aponta na vida de Jó, é que tem alguém no mundo espiritual, só que alguém nem crê nisso, que está observando Jó. Diga para alguém do teu lado assim, ó, você está sendo observado. Do jeito que você disse aí, eu acho que não tem nenhuma câmera aqui dizendo, sorria porque você está sendo filmado. Diga para alguém do teu lado com raiva, diga, você está sendo observado. Olha a pergunta que Deus faz para Satanás no capítulo 1. Satanás, tu observaste o meu, pronome possessivo, meu servo Jó. Você observou ele? Pensa num cara top. Aí Satanás vai usar de alguns argumentos, irmãos. Olha o argumento do trouxa do Satanás. Tem razão que o Jó é um cara da alta, é bem requisitado, bem conceituado, porque o Senhor afinal cercou ele de bens. O Senhor deu para ele 11.000 cabeças de gado. Quando o Jó vai para o pasto, ele já vai te adorando, porque ele tem motivo para te adorar. Afinal, tem 11.000 cabeças de boi no pasto. Irmão, faz a conta hoje, né, pastora? Pensa comigo, uma roupa de gado hoje está entre 280 a 290 reais, dependendo do estado, altera para mais ou para menos. Se cada cabeça de gado pesa aí de 18 a 22 arrobas, faz a conta em dinheiro para ver se não dá alguns milhões na conta. E a Bíblia diz que ele tinha uma quantia muito relevante de empregados a seu serviço. E o Satanás agora está acusando Deus. Você sabe por que o Jó te adora? Porque o Senhor comprou a fidelidade dele. Agora tira tudo quanto ele tem, para ver se ele não blasfema de ti bem na tua face. Olha a ousadia desse camarada. Era tipo assim, Jó sendo acusado por Satanás, e Satanás dizendo, o Senhor comprou a fidelidade de Jó, o Senhor comprou a adoração de Jó, e ele nunca vai te decepcionar, porque afinal de contas, olha o que o Senhor fez com ele, com as suas benesses. Agora tira tudo quanto ele tem para ver o que acontece. Aí Deus diz, vamos embora lá fazer um teste? Vai lá você que eu te dou a permissão. Tira tudo quanto ele tem, porém não toca na sua vida. E está escrito no capítulo 1, que além de tudo isso que eu estou destacando, Jó também tinha uma família excelente. 10 filhos. E olha o capítulo 1, diz que estava tendo uma festinha na casa do irmão mais velho. Aí de repente muda tudo o cenário. Porque vai vir um vento nos 4 cantos da casa de Jó, onde estavam reunidos 10 filhos de Jó.
vai dar sobre a casa, e a casa vai desabar sobre os 10 filhos, e vai matá-los todos de uma vez só. Quem tem filhos aqui, levante a mão, por favor. É bom ou não é? Gente, me ajuda aí, é bom ou não é, filho? Quando está pequenininho, a gente dá até vontade de comer esse, tanto que esse é gostoso, assim, tanto, não, mas dá vontade de dar uma mordida, não é assim? Aí depois que cresce, você fala, por que eu não mordi, por que eu não comi, por que eu não devorei? Não é assim, pastor Éder? Você tem um, não tem? Você é profeta de Deus, o Guilherme é sustância. Aí sabe o que acontece? A casa cai, desaba sobre os 10 filhos, aí vem um mensageiro e diz para Jó, Jó, sinto muito informar, mas você acabou de perder 10 filhos. A mulher, você sabe como é que funciona, né? Bem mais emocional, bem mais emotiva, já abre a boca e começa já a dar aqueles gritos. E não é por menos, porque perdeu 10 filhos de uma vez só, não foi um, depois o outro, e depois o outro, não, foi 10 numa hora só. Estando este ainda falando, veio um cara lá, um capataz da fazenda, e falou assim, Jó, te contar um negócio. Ele não tinha nem digerido a primeira notícia dos 10 filhos mortos, tá, gente? Aí vem o segundo mensageiro e diz assim, Jó, tem uma notícia para te dar, o que foi? O movimento sem terra invadiu sua fazenda. Os sabeus, os caldeus, deram sobre a sua fazenda e levou 11 mil cabeças de gado. Gente, não ficou nada. Acabou o dinheiro na conta bancária. Perdeu 10 filhos, perdeu a fazenda. E o pior de tudo, estando ele ainda falando, aí vem a mulher em terceiro plano. Ele fala assim, ei Jó, você ainda retém a sua sinceridade para com Deus? Eu sei que alguém vai usar uma outra interpretação, isso aí fica a critério depois do meu pastor Paulo, e pastor Eberson, e pastor Éder, e tantos outros aí. Aí a mulher diz, amaldiçoa o teu Deus e morre. Olha o que Jó disse para sua esposa, como falas uma doida, porque ele nem chama ela de doida, como falas uma doida, assim falas tu, mulher. Porventura receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Ó, Deus deu, e Deus tomou. O capítulo 1 e o verso 20 me dá uma informação que eu acho linda, porque no meio de tantos acontecimentos negativos, que era por Jó estar estribuchando no chão, e escandalizado com tudo, era hora dele desabar no Facebook, no Instagram, no Zap, no Story, e enfim, um monte de rede, e falar, gente, estou decepcionado com Deus. Não era para ter dito assim? Não, pastor Ed, mas eu amo. Se alguém puder me ajudar, na versão NAA, que é a Nova Almeida atualizada, eu gosto mais dessa, porque diz que, no versículo 20, que Jó se levantou. Pastor Éder, foi paulada em cima de paulada. Imagine comigo que cada sentença dessa, que veio sobre a vida de Jó, ele vai abaixando, vai abaixando, vai abaixando, porque as notícias, o noticiário que se dá a ele, é péssima. Mas está escrito que Jó se levantou. Aí você está vendo a reação de Jó no meio de tudo isso que está acontecendo na vida dele. Qual foi a reação dele? Levantar-se. Diga para alguém do teu lado, a sua vida, diga forte, me ajuda a pregar, diga assim, ó, a sua vida pode estar uma desgraça, mas lembre-se de uma coisa, levanta, amém? Tem gente, qualquer coisinha, que as Maria mole, não é? Gente, você não pode ser tão sensível assim, em relação a muitas coisas que a vida lhe proporciona, porque a nossa vida não é um happy hour, não é um momento de hora feliz, nós somos como que uma roda gigante, ora a gente está lá em cima, ora a gente está lá embaixo, né, pastora Marta? Tem gente que acha que a gente está lá em cima todo dia, não está não, quem está lá em cima todo dia é Deus, o resto é nós. Deus literalmente está lá em cima, diretão, certo? Aí, nisso tudo que está acontecendo, o Jó, ele vai vivenciar os dias que ele não havia projetado nem planejado para a sua vida, e para a sua casa, para a sua família. Mas com a reação dele, logo de imediato, que foi de levantar-se, isso ajudou ele bastante a compreender muita coisa na vida dele que não compreendia até então. Porque de repente ele vai dizer para a esposa, olha, se Deus deu e Deus tomou, tem mais negócio, mulher, bendito seja o nome do Senhor. O Satanás, acho que ele deve ter ficado se mordendo assim, ó.
Pensava que ele ia blasfemar. E ao invés de blasfemar, o que é que ele faz? Ele adora a Deus. Tem muita gente decepcionadinha na igreja. Irmãos, pelo amor de Deus, me ajude. A gente está num culto, e culto é entrega, culto é sacrifício. Culto tem que ser vivo, santo e agradável a Deus. São as características do culto em Romanos 12, verso 3, né? Que o nosso culto tem que ser, ou melhor, verso 1, rogo-vos pelos irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você não pode chegar na igreja, hoje eu não estou muito bem com Deus não, então vou ficar caladinho na minha aqui, e de repente vai que ele mandar uma palavrinha para me incentivar, para me motivar, para me reacender, porque hoje eu não estou muito bacana para adorar o nome dele. Se coloque no lugar de Jó, por gentileza, e vê se você conseguiria fazer o que Jó fez. Porque hoje, quase que por nada, a gente já não adora. Concorda comigo ou não? Qualquer coisinha que nos atinge. Não, hoje não. O pastor Éder estava aqui ministrando o louvor e, irmãos, deu melhor, sua essência. E tem gente que fica... Eu fico imaginando Deus lá do céu dizendo assim, ó, eu vou te mandar umas provinhas de Jó para tu. Você ficar esperto. Para quê? Para você levantar, porque você está muito acomodadozinho aí. Você vem num, irmão, pensa num ambiente de culto livre, gostoso e bacana. Esses nossos aqui no Brasil, concorda comigo? Olha a liberdade que a gente tem, pastora Sara, para adorar a Deus. A gente poderia estribuchar no chão de tanto, sabe, oferecer para Deus e se entregar. E a gente não consegue fazer isso, não sei porquê. Ô pastor, porque eu sou muito bacana, sabe? Hoje eu estou usando uma marca aqui, uma etiqueta, e eu não quero, sabe, estragar meu penteado, a minha maquiagem. A gente não é nada contra isso, tá? Aí o que acontece? A gente não se derrama diante de Deus. E embora estando tudo muito bem, muito bacana para a gente limita a nossa adoração a Deus com presença no culto. Tá bom, eu já fui lá, já adorei a Deus. Eu pergunto, se Deus fazer uma autoavaliação do nosso culto nessa noite, depois que ele acabar, qual a nota que Deus daria para a gente? De 1 a 10. Sugere para alguém, 1, 2, 3, 4, 5 ou 0. Porque Deus é que pesa o nosso culto. Não é eu terminar o culto e perguntar para você, como é que foi seu culto hoje? Não, é você terminar o culto e falar, Deus, e aí, como é que foi meu culto hoje? E Deus dizer, não, hoje você deixou eu, bombando aqui na eternidade. Bom, vamos passar aqui para outro que eu acho que você não está gostando. Eu vi uma pessoa com uma cara muito feia para mim agora. Então escute bem, Jó está vivenciando os piores dramas da vida de alguém que ele poderia viver. Ele está passando por tudo isso. E ele estava tendo tudo, agora não está tendo nada. Mas o capítulo 2 do Jó diz que mesmo ele estando passando por esses perrengues todinho, ele está de pé diante de Deus, adorando a Deus. Se Satanás está acusando a Deus e a Jó ao mesmo tempo, porque Deus está sendo adorado, porque Deus investiu pesado em Jó, agora Jó não está tendo nada e está do mesmo jeitinho. Em relação a Deus, está tudo ok. Então o capítulo 1 e o capítulo 2 de Jó, parece que o Satanás está mandando um pedaço. Aí o capítulo 3, até o capítulo de número 25 mais ou menos, você vai ver aparecer aí umas 3 personalidades. Que para mim, a Bíblia diz que chegaram os amigos de Jó. Você queria ter uns amigos desses, pastor Éder? Os amigos chegou para arrebentar. Para começar, eles veio para consolar Jó, pensando que Jó já estava morto. O Jó nem foi levado para o lixão da cidade, foi levado para as cinzas do lixo da cidade, coçando com um caco lá. Agora está longe da esposa. 17 enfermidades o acomete. Dentre elas, tumores malignos. Não vou citar capítulo e versículo, porque eu também sou obrigado a dar tudo de graça. Depois você lê em casa, não é possível. Mas tem versículo na Bíblia, pastora Sara, no livro de Jó, que diz que as pessoas viam os bichos andar na pele de Jó, podre em vida. Ele chegou em casa para dormir um dia, a mulher falou, você podia dormir lá na casa da sua mãe hoje. Está escrito que ela não tolerava o bafo dele. Sabe o que é isso, pastor? O senhor me ajuda? A amigdalite aguda. Aquelas bolinhas que dá lá no fundo, você abrir a boca no espelho, você vai descobrir que você tem algumas também. Por isso sua boca fede. Já tem alguém falando, pastor, entenda. Já está revelando tudo. Bafo de onça.
A mulher dele largou, vai dormir na casa da sua mãe hoje. Está liberado, pode ir. Mas como é que vai dormir na casa da mãe? Se a Bíblia diz que ele ficou 7 dias, 7 noites sem dormir, com insônia. Já estou falando da terceira enfermidade dele, é 17, não vou mencioná-las todas. Ele teve problema de pânico seríssimo. Ele diz que via vultos que rodeavam a vida dele. Ele tinha medo dele e de todos que estavam em volta. Pensa num cara que foi afetado de cima e embaixo, por dentro e por fora. E era rico, tá, gente? Procurou os melhores médicos. Me desculpe aqui a classe da medicina, que talvez tenha alguém aqui, tem alguém nos assistindo em casa. A gente não é contra a medicina. Mas o capítulo 13, o verso 4, diz que Jó abriu a boca e falou, vossos médicos não valem nada. Por quê? Porque os recursos que Jó tinha, já tinha ido embora. Segundo, não era para médico. Você imagina que situação chegou esse cara? Vai recorrer para onde, pastora Sara? Gente, eu estou tentando pôr na sua cabeça que esse cara tinha tudinho para ficar decepcionado com Deus. Tinha ou não tinha? Passar por esse perrengue. E outra, crente, tá? Crente. E não era meia boca não. Deus disse que ele era reto, sincero, fiel e apartava-se do mal. Crente, como era crente. Pentecostal igual nós da Assembleia de Deus. Aí, ó. E agora, nesses perrengues tudinho, que alcançou sua vida, e atacou a sua índole, atacou tudo. Botou seu caráter em xeque, botou sua confiança em xeque, sua fé em Deus em xeque, tudo de Jó foi marcado com coisas negativas. Mas aí começa a acender uma luz, porque os amigos dele estão chegando para acusá-lo, falou para ele, você perdeu tudo, você não investiu nas viúvas, você não investiu nos órfãos, você fez igual Adão, você pecou e escondeu o seu pecado. Foi acusação sobre acusação. Gente, eu com 3 amigos desse perto de mim, e eu convidar para um churrasco lá em casa. Nós temos uma conversa em tete a tete, aí é amigo mesmo ou não? Pensa comigo no que eu estou relatando para vocês, isso aqui está na Bíblia. É claro que chegou um quarto lá, o tal do Eliú, é o mais novo, lá no finalzinho, chegou, apareceu, para acabar de completar a carga. Esse até que foi mais ou menos, foi razoável, né, pastor Éder? Porque ele faz, o Bildade e o Zofar só falou baboseira. Acusação e tanta palavra, sabe, maldita sobre a vida de Jó. Enfim, foi uma série de fatores. E aí você vai perceber alguns detalhes entre linhas do livro de Jó, que nos remete a pensar sobre alguma coisa em relação a isso. Por exemplo, pastor Eberson, nós somos pais. Se um filho perde um pai, dá o nome para o filho de quê? Órfão. Se um dos cônjuges perde um do cônjuge, ou a mulher ou o marido, dá o nome de quê? Viúva. Mas se um pai perde filhos, dá nome de quê? Agora eu apertei vocês. É tão estranho que nem tem nome para pôr nesse troço. Perdeu 10 filhos. O que o Jó é? Porque eu falei, perder a mulher é viúvo. Se o filho perdeu o pai, órfão. Mas se perder os filhos, o que é? É tão complicado, é tão complexo, que a gente nem explica isso. E o curso natural da vida é que, normalmente é os filhos que perdem os pais, não é? Primeiro, o curso natural que se segue é esse. Porque a nossa vida é uma sucessão sucessiva que sucede sucessivamente. Não vou nem repetir, porque não dou conta mais. E perdeu seus filhos. E perdeu os empregados, e perdeu o gado, perdeu tudo. Aí alguém disse, não, pastor Jó perdeu tudo. Perdeu não, porque o tudo de Jó não era isso. O tudo de Jó era Deus. E outro, eu vim aqui para falar com você a respeito da sua fé. O tudo que você tem, não é o que você pensa que é casa, carro, dinheiro, conta bancária, não tem nada a ver com isso. Não é sobre isso. O nosso tudo é Deus. Por isso o crente pode perder tudo. Ele pode ir para a lona, ele pode ir para o zero, ele pode ir para o lixo, ele pode ir para a humilhação, mas ele vai continuar adorando a Deus do mesmo jeitinho, porque a sua adoração não é uma troca de favores com Deus. É tipo assim, se Deus me dá, eu vou adorar, e se não der, eu vou adorar do mesmo jeitinho. As coisas vão bem lá em casa, eu vou adorar. Se não for bem lá em casa, eu vou adorar do mesmo jeitinho. A porta abriu, eu vou adorar. Fechou, vou adorar do mesmo jeitinho, porque não muda nada em Deus o que eu tenho para oferecer para Ele. Agora eu vou começar a torcer o parafusinho, vai ficar bom.
Porque se tem uma coisa que eu peço comigo, tem dois grandes mestres que nos ensinam muito na vida, é o prazer e a dor. Pense em dois mestres soberanos. Quem aqui já passou por essas duas fases? Prazer e dor. Alegria e tristeza. Nós já passamos. Se você não passou, eu vou orar que você passa logo. Quanto mais depressa, melhor, né? Jó perdeu tudo isso num dia. Você sabia disso? Está escrito na Bíblia, no capítulo 1. Não vou te mostrar também, mas depois você lê em casa. Ele perdeu tudo isso num dia. Quando passou? Numa refeição. Se você observar o prazo de uma refeição, lá em casa deve durar uns 15 a 20 minutos. Na sua casa, talvez que é mais chique, dura uns 30 minutos ou 40. Tudo isso numa refeição, ele perdeu tudo. E o Satanás está lá, e aí, Deus, agora você vai blasfemar de ti, agora ele vai blasfemar. E o Jó está voando nas asas do querubim. Aí começam as lamentações. É claro que no meio de todas essas misérias, todinho que está acontecendo, é natural, por parte de nós, a gente falar algumas besteiras, concorda comigo? Quem aqui já abriu sua boquinha um dia e já inflamou alguma vez, assim, me ajuda como eu. Ah, o senhor é pastor, e daí? De vez em quando dá vontade de chutar o pau da barraca, de vez em quando dá vontade de jogar a toalha, porque as situações não são muito favoráveis a nós. Aí o Satanás está à espreita de Jó. Lembra que Satanás está dizendo, agora vai blasfemar. Eu queria arrancar só a blasfêmia da boca de Jó. Mas o capítulo de número 1 diz, dá uma informação dizendo que em tudo isso, Jó não pecou. E nem blasfemou de Deus com a sua boca, com seus lábios. Capítulo 19, eu amo esse versículo, pastor Eberson. O senhor deve entender sobre ele. O verso 25 do capítulo 19. Está escrito que ele falou, eu bem sei. Aí o Satanás, sabe de quê? Fala aí o que você sabe. Eu bem sei que o meu Redentor vive. E que por fim se levantará sobre a terra. E a sequência diz que, e por fim, eu vou levantar e ainda vou ver na minha carne. Olha a esperança de Jó. Eu estou nessa situação, nessa bagaceira todinha, mas eu vou sair dela. E vou sair do mesmo jeitinho que eu entrei. Irmão, porque luta não mata crente. Eu vou repetir isso para você. Luta, prova, tudo que você pensar, não mata crente. Isso tudo te faz melhor. Porque tudo que não mata a gente, nos fortalece. Você pode perceber que essa pessoa do seu lado, antes da prova, estava bem magrinho. Depois da prova, dá uma olhadinha para você ver. Todo mundo está alegre. Porque sabe que aquilo que não te mata, te engorda. Então escuta bem, por favor, em nome de Jesus. Alguém já disse que duas coisas relacionadas a Deus. Ou Deus não é bom, ou Deus não é poderoso. Porque se Ele é bom, por que Ele permite tudo isso acontecer com filhos que o adoram e que o servem? E se Ele é tão poderoso assim, por que não resolve essa bagaça logo? Quem aqui já falou, oh Deus, por que você não faz uma obra na minha vida depressa? Quem já orou assim? Ah, eu queria para ontem, para anteontem, semana passada, mês passado, ano passado, década passada, século passado, Deus. Até agora nada, porque a gente é muito imediatista, concorda comigo? Só que Deus não trabalha com a gente com imediatismo, Deus trabalha com a gente a curto, a médio e a longo prazo. Vamos fazer uma encenação bonitinha, todo mundo teatrando aqui, para ninguém dormir no culto? Diga para alguém do teu lado, Deus trabalha com você assim. Aí você empurra, tá bom? Sem derrubar da cadeira, Deus trabalha com você assim. E Deus pode trabalhar com você assim. Percebeu? Curto, médio e longo prazo. Pastor, na minha vida vai ser de que jeito? Vai depender da sua reação. Se você levantar depressa acontecerá. Se ficar toda a vida na cinza, lamentando, lamuriando, vai demorar. Porque uma das coisas que a gente é muito bom para fazer é reclamar, não é? Quem já reclamou hoje? Eu tenho certeza que já, dia dos pais, não ganhei nada, ganhei só um lenço, meio uma gravata. Não foi? Além de não ganhar, os filhos foram para casa comer churrasco, de graça. Foi ou não foi? Eu vou dizer, botou esse troço aqui, tá? Minha garganta não está boa, não. Aí você escuta bem. O Jó está passando por essas provações. Jó está passando por todas essas situações que não é favorável a ele. Eu estou desenhando isso para você, para nós entrar no capítulo 42, porque você vai descobrir algumas coisas que Jó descobriu em Deus. Para os dilemas da nossa vida, todos os dias, porque todos os dias a gente enfrenta uma bagaça. Todos os dias a gente tem um BO. Todos os dias a gente tem um perrengue.
Todo dia a gente tem uma conta para pagar. É uma multa que chega numa hora inesperada, que pega você desprevenido, é uma falta de provisão, enfim, é uma série de fatores que contribuem para que a gente parece que fica preso, detido numa situação por mais tempo. Aí, quando entra no capítulo 38 até o 41, Paulo, presbítero Paulo, é presbítero ainda? Então vamos ungir você de anjo daqui uns dias. Aí, no capítulo 38 ao 41, o Jó faz 16 perguntas para Deus. Quem aqui já foi muito questionador? Oh Deus, por que acontece isso comigo? Por que você não resolveu para mim lá aquela situação? Por que você não curou? Por que você não libertou? Por que você não salvou? Por que você não fez? O Jó fez 16. Aí Deus, como é que é? Aí enquanto ele está fazendo as perguntas, Deus questionou a Jó 70 vezes. Se você está muito afim de dialogar com Deus, não vai perguntando não, que Ele vai te meter pergunta nos ouvidos. Vai por mim. Está na Bíblia. Mais de 70 perguntas que Deus fez para Jó. Um que eu acho linda é quando Deus perguntou, Jó, vem cá, você é muito assim, sabe, da hora. Aonde você estava quando eu estava fazendo o mundo? Responda aí. Espera aí, Deus. Eu vou consultar aqui no doutor dos bobos, no Google. Até hoje não respondeu. Até hoje está aberta a pergunta. Alguém tem uma resposta para dar para Deus? Não? Então vamos pular para a segunda, né? Enfim, mais de 70 perguntas. Se totalizarmos aqui, 76. O Jó fez quantas? 16. Aí eu acho lindo porque está escrito que Deus então se apresentou para Jó no meio de um redemoinho. Quem já leu isso na Bíblia? Está aí no finalzinho do livro aí, depois você acompanha em casa. A partir de um redemoinho, Deus apareceu para Jó e falou, Jó, agora você cinja aí como homem que eu vou te fazer umas perguntinhas. Por que no meio de um redemoinho? Porque Deus sempre vai trabalhar em nossa vida a partir da nossa maior dor. Aonde foi a maior dor de Jó? No dia que ele perdeu os 10 filhos. Através de quê? De um redemoinho que deu nos 4 cantos da casa e derrubou a casa dele, sobre os 10 filhos. Então é a partir da dor maior que Deus começa a tratar com a gente. Eu vim aqui na qualidade de um homem de Deus para te falar que a sua dor hoje está incomodando a Deus. Ele vai te responder de alguma forma e vai trazer para você uma compreensão, esclarecimento, para que você pare de indagá-lo, para que você pare de questioná-lo e comece a partir de hoje a aumentar o nível da sua adoração a Ele. Vamos lá? Está escrito aqui agora sobre o que Jó percebeu em Deus no capítulo 42. Quando Deus meteu na cabeça dele 70 perguntas, um pouco mais que isso. Olha o capítulo 42, olha aqui, no versículo de número 2. Bem sei eu que tudo podes. O que já descobriu em Deus? Que Deus pode todas as coisas. Isso nos remete a entender a soberania de Deus. Que soberania, eu tento definir a soberania de Deus assim, é Deus fazer o que Ele bem quiser fazer. Alguém entendeu o que eu disse? Eu não aceito. Eu até, ficaria do seu lado se você fosse melhor do que Jó, só um pouquinho. Porque na vida de Jó, Deus não deixou passar batido, imagina na minha e na sua. Primeira coisa que Jó descobre em Deus é que Deus pode todas as coisas. Olha o que ele diz, eu bem sei que tudo podes. Segundo, está escrito aqui, no verso de número 3, do capítulo 42, preste atenção, quem é aquele que dizes, tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisa que para mim era maravilhosa demais e que não compreendia. O que Deus está falando aqui, através das suas palavras, quando Ele diz que Deus tudo pode, nenhum dos seus planos pode ser impedido, é que Deus, Ele é um Deus infalível no que Ele fala. Se Deus falou, está falado. Eu pensei que tudo pode, tal. Até pulei o versículo, era para ser o 2, mas escute bem, o plano de Deus é infalível, gente. Você está inserido nos planos de Deus. Pastor, mas vivendo o que eu estou vivendo hoje? Sim, você está inserido no contexto dos planos de Deus. Pastor, mas está difícil a situação para mim. O difícil você resolve. Agora Deus gosta de trabalhar no campo do impossível. É quando você diz, pastor, para mim está impossível. Aí Deus diz, então declara aí, eu bem posso todas as coisas. Nenhum dos meus planos vai serem frustrados ou impedidos.
E lembre, eu tenho que deixar aqui um detalhe para você. Se a gente analisar até o capítulo 42, o pastor Ebson há de concordar comigo. Se não concordar, depois nós vai ter um debate aqui no fórum, só nós dois. O Jó, quando entrou para essa prova, já estava com 70 anos de idade, porque para conquistar tudo o que ele conquistou, não foi num dia. Para perder foi num dia, mas para conquistar foi 70 anos. É muito tempo, não é? Para conquistar e para perder, no estalo de dedo. Bom, continuando a terceira coisa, está escrito que na Bíblia Sagrada, no versículo de número 3, que Deus é muito mais do que nós possamos compreendê-lo. Quando eu digo aqui que a minha mente, eu falei com o presbítero Paulo na entrada, quando eu vi os livros ali, alguns eu já li, daqueles, eu falei para ele, o meu HD é pequeno, eu não consigo conceber tudo de Deus. Alguém consegue? Eu sei tudo de Deus. Então você está numa outra dimensão, você deve estar acima do jardim do Éden nessa noite. Ninguém concebe Deus, não dá para entender, a nossa cabeça é muito medíocre, é muito pequenininha para isso, concorda comigo? Aí, outro dia desse, um pastor amigo meu que estava entrando em parafuso com o ministério, porque teve muitos altos e baixos, e sofreu muitas lutas e provas. A esposa dele com Covid, o senhor conhece. Nós fomos tomar um café junto, lá no JK, quase que eu falei o nome. Ele falou, pastor, estou entrando em parafuso. Eu falei, e daí? Nós estávamos sentados num balcão na padaria, tomando um cafezinho assim de comunhão, e ele disse, pastor, tem uns versículos na Bíblia que eu não entendo. Eu falei, parabéns. Ele, como assim parabéns? O senhor não entende alguns, eu não entendo é centenas e milhares. Parabéns para o senhor não entende alguns, não entende alguns. São 31.173 versículos. Se o senhor não conhece, não entende alguns, eu não entendo, são milhares deles. Parabéns para o senhor. Aí ele falou, mas eu não entendo Deus. Parabéns para o senhor de novo. Por quê? Porque se o senhor entendesse Deus, Deus não seria Deus, e nem o senhor seria homem. Então, nossa mente não concebe Deus. Por isso que a revelação é progressiva, não é, pastor? Aos poucos, gradativamente, você conhece um pouco hoje, um pouco amanhã. E é como a Bíblia diz em Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Quarta lição desse texto aqui, olha aqui, no versículo de número 6, está escrito que Deus restaura de forma abundante a vida dos seus servos. Eu tenho que terminar essa pregação, essa ministração, dizendo a vocês, que no capítulo 1, eu falei, vamos, marcar isso aqui e tentar decorar isso. Deus começa chamando o Jó no capítulo 1 de meu servo. No capítulo 42, 5 ou 6 vezes aparece meu servo, meu servo, meu servo. O que é isso? Deus não perdeu a Jó e nem Jó perdeu a Deus. No meio de tudo que está acontecendo, de tudo que está rolando, ele não perdeu a Deus e nem Deus perdeu a Jó. É pronome possessivo, é meu servo Jó. Satanás está dizendo, não, vai largar o senhor para lá. Larga não, por quê? Porque ele é meu servo. Diga para alguém do teu lado, você é de Deus e ponto final. Acho que ficou muito fraquinho, não ficou, pastor Éder? Vamos melhorar? Diga para alguém do teu lado, você é de Deus e ponto final. Aleluia! Nós somos servos de Deus. E Deus restaura a nossa vida de forma abundante. Lembra que Jó no começo tinha 11 mil cabeças de gado. Agora no capítulo 42, quanto? 22 mil cabeças. Mano, eu fiquei com inveja de Jó quando eu li o final do capítulo, a história dele. Sério mesmo, sério. Por quê? Porque os 2 primeiros capítulos, permita que eu diga isso com essa heresia, o Satanás escreveu 2 capítulos. Os amigos de Jó escreveu 25 capítulos. Jó escreveu 15. E Deus escreveu o resto. Do capítulo 38 até o 42, é Deus falando. Preste atenção nisso. O Satanás pode fazer o rodeio que for na sua vida e na minha vida ou nas nossas vidas. Mas a última palavra quem vai dar é Deus. Oh, glória. E eu vim aqui para falar para você. Você pode ter passado por um perrengue, mas você não imagina o final que Deus tem preparado para a sua vida. O final, a Bíblia diz que o final das coisas é melhor do que o começo delas. Escute, está escrito na Bíblia, não vou te dar o capítulo, nem o livro, nem o versículo, você se vira e caça em casa. Está escrito que o nosso começo foi pequeno, mas o nosso fim será grande. Preste atenção, porque eu estou dizendo que Deus nos restaura de forma abundante. Quando acontece o capítulo 42,
no versículo 8 adiante, quando Jó está orando pelos seus amigos, eu imagino a oração de Jó. Pelo tanto de acusação sofrida, a oração dele nem foi registrada, só diz que ele orou. Porque se tivesse escrito aqui, dentro do que Jó tinha falado para Deus, ó Deus, para matar ele faz, para matar o Zofar, para matar, mata. Eu não sei, mas Deus diz, só aceita a oração de Jó. Deixa ele orar para vocês. Pastor Éder, e nem tinha acontecido a restauração ainda, o homem estava só o couro e o osso. Aí ele está orando. Olha, na medida que Deus vai usando a oração de Jó, está escrito que enquanto ele orava pelos seus amigos, Deus virou o seu cativeiro. Gente, mostra para mim alguém, membro da família de Jó, visitando ele nos momentos que ele está passando de dificuldade. Não vê. Porque você só conhece amigo na hora da dificuldade. Alguém já disse que amigo é igual parafuso. Só conhece na hora do aperto. Você não vê parente de Jó em lugar nenhum, nos 41 capítulos, não vê. Só fala da mulher dele no começo, dá fim, pronto, e sumiu. Mas o capítulo 42, eu repito, Deus restaura a gente com abundância. Na medida que ele está orando pelos amigos dele, chegou uma tia, chegou uma irmã, chegou um cunhado, nessa hora chega todo mundo. Foi chegando gente, e na medida que vai chegando, pastora Sara, toma já uma barrinha de ouro, toma um pendente de ouro, está aí no texto, leia, toma Jó, toma, e o homem está orando, e Deus está restaurando a vida dele. Ele está orando, eu vou falando até você dar glória a Deus agora. Ele está orando e Deus está restaurando a vida dele. Ele está orando e Deus está restaurando a vida dele. Você quer ser restaurado mesmo de verdade? Põe a tua vida no altar da oração, porque na oração resolve tudo. É por meio da oração que se resolve as nossas situações, as mais cabulosas. Por último, está escrito aqui no texto sagrado, que ele estava orando pelos amigos, e de repente, está tudo ok agora, tudo multiplicado, está tudo 100%. Quando o Jó dá uma olhadinha para ele assim, fala, nossa, estou novinho em folha. E lembra que ele está com 70 anos. Agora ele vai viver mais 140 anos, está no texto. Ele viveu depois disso, 140 anos. Com mais os 70 que ele tinha, foi para quantos? Foi para quantos? Ô gente, me ajuda aí, 140 com 70 dá quanto? O povo da matemática boa. 210 anos. Pastor, mas viveu muito tempo. Por isso que não é nem no tempo de Moisés, que Moisés disse que era 90, ou 70, 80, desculpa. Pelo que eu entendo, ele era a segunda geração depois de Abraão. Depois vocês me corrigem aí se eu estiver errado. Aí é outra questão que não vou entrar nesse mérito. Mas escute bem, Jó agora está equilibrado das pernas de novo. Está são e salvo. Agora procure para mim Satanás no último capítulo. Sumiu. Diga para alguém do teu lado, no final da sua vida, Satanás não vai estar por perto de você. E não vai mesmo, tá? Já estou lançando você lá para o futuro agora. Nós vamos ser arrebatados com Jesus e estaremos para sempre com o Senhor. Não é com o diabo não, com o Senhor. Termino dizendo para você, olha a longevidade que Deus deu para Jó depois da sua fidelidade a Ele. Diga para alguém do teu lado, mas diga com muita ênfase, fala, você vai viver muito. Vamos fazer um biquinho doce assim, igual tirar fotografia, quando as mulheres tiram as fotografias? Vamos lá, você vai viver muito. Diga aí, depois da prova. Porque a gente fala que vai viver muito, todo mundo quer, não quer? Mas é depois da prova. Né, Jéssica? Que tem gente que quer viver muito, pastor, mas sem prova. Irmão, sem prova você não vive nada. Eu te falei e repito, o que não te mata, te fortalece. Depois das suas lutas todinha, você vai viver muito. Termino para você dizendo aqui em nome de Jesus, a prova dói, mas não te mata. Depois da prova você vai sair bem melhor. Por isso que eu falo para vocês, não fica aí fazendo biquinho doce com Deus. Deus, eu queria até te adorar melhor, mas eu estou passando por uma situação tão complicada na minha vida. E Deus diz, está mais ou menos igual a de Jó? Se não for, se dobre, baixa a fronte assim, ó, e adore a Deus, de verdade.
Porque, irmão, ninguém aqui, começando pelo pastor Carlitos, está passando por prova coisíssima alguma. Está comigo aí? Prova, luta. Você pode ter uma fase de crises existenciais, mas aquela prova, você não dá não. E fica tranquilo que se você está na prova, Deus está falando, aguenta firme aí, porque você está ainda me adorando na minha casa, você está firme comigo, o seu comprometimento comigo continua em alta, fica firme, porque depois de tudo isso, você vai crescer, você vai superabundar, depois de tudo isso, eu te prometo longevidade. Por isso, irmão, que nas cartas apocalípticas, as 7, todas elas terminam com a ênfase dizendo, ao que vencer. Não é para quem está lutando, quem vai entrar no céu, quem está lutando, não, quem vai entrar no céu é quem venceu. Luta, todo mundo está passando, independente de ser crente ou não. Agora, vencer, deixa eu dizer para você, só os crentes. Por quê? Porque nós temos o vencedor com a gente. E a Bíblia diz em Romanos 8 que nós somos mais do que vencedores porque Ele nos amou de tal maneira. Falou, você vai vencer. Eu convido você, se você permite, pastor, ainda estou no meu tempo ainda estabelecido. Eu convidei o Pedro, Pedro, rapaz apóstolo, hein? Você está com uma tarefa pesada aí. Pede a igreja para ficar de pé. Fica de pé, igreja. Eu queria conhecer a voz do Pedro, nunca vi escutar a voz do Pedro. Jéssica, você está rindo, vem cá ajudar. Vem cá. É uma coisa que não fazer que vai valer a pena, vem cá. Pega o microfone aqui para ela, fazendo um favor. Hoje eu não vou pedir permissão para o pastor não, tá? Eu estou em casa, em nome de Jesus. Escute, nós todos daremos ao Senhor ainda nesse final de culto, uma declaração de adoração. Como pastor? Com a nossa vida e com a nossa voz. De que forma? O Pedro começa e a gente continua com ele em nome de Jesus. Se for possível, alguém aí da mídia, põe aí a letra do hino Jó. Eu acho que vai cair bem, não vai? Jó? Que? Está sem sinal? O que está pegando aí? Vai dar certo? Eu espero, porque se tem uma coisa que Jó nos ensina é paciência. Eu poderia ter falado sobre isso, né? Alguém aqui já escutou alguém falando? Você tem que ter paciência igual Jó. Ou então alguém já disse, você tem paciência de Jó. Mas na verdade não é nem paciência, pastor Paulo, é perseverança. É só ler Tiago, você vai descobrir isso. Então escute, se você não se sentir tão incomodado, e eu vou te incomodar agora. Você vai abrir essa garganta sua, porque se tinha alguém que não podia falar tanto era eu. Eu quase liguei para o pastor Éder às 6 horas da tarde. Eu falei com o pastor Éder, não foi? Eu cheguei aqui, a minha garganta, eu não estava podendo falar, parecia uma gilete atravessada aqui, Marta. Garganta infeccionou, falei, vou pregar, ao esquentar esquece. Esquentou, acabou, irmão. É igual carro a álcool. Ratinho no começo, mas depois vai embora. Pronto, depois um hino aí para nós. Jó, como pode ainda adorar? Feche seus olhos. Tira um momento de reflexão adorando a Deus. Você vai perceber que se Jó foi capaz de adorar no meio de tanta dor, tanto sofrimento, você também pode, jovem, casado, pai, mãe, cunhado, não importa quem, adore a Deus. Adore.